A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? É um prazer estar com os irmãos para mais uma lição, quando vamos gravar a nossa quinta lição, que tem como tema Entendendo os Evangelhos. Eu sou o pastor Valmir e esse jovem aqui é o Nicolas. Isso. E juntos nós vamos estar estudando esta quinta lição, que vai ser para o dia 1º de maio, já esse nosso próximo domingo. O texto do dia diz o quê, senhor Nicolas? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer, ele que tinha um vasto conhecimento, ele vai dizer que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, a salvação, nós sabemos que ela veio para os judeus e, consequentemente, ela alcançou também os gentios, que somos nós. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, dos versos 1 ao 4, e depois João capítulo 20, versos 26 a 31, e por último Romanos capítulo 15, versos 4 a 6. O Nicolas vai dar início a esta leitura. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O versículo 29 de João fala: Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, felizes são aqueles que não viram Jesus em seu ministério terreno, mas creem na mensagem que está escrita nesta passagem que vamos ler agora, nessa aula que vamos ter hoje, falando sobre a questão dos evangelhos. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, conhecer a relação entre os 3 primeiros evangelhos. Saber em que João se distingue dos demais evangelhos. E por último, obter uma visão panorâmica de cada evangelho. Cada evangelho tem a sua particularidade. E nós vamos começar então falando dos primeiros 3 evangelhos, que são qual, Nicolas? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, que formam também os evangelhos sinóticos, que é o que nós vamos estar falando
nesse nosso primeiro ponto. No segundo ponto, nós falaremos sobre a relação entre os evangelhos. No terceiro ponto, aspectos dos evangelhos sinóticos. E no quarto ponto, estaremos falando do quarto evangelho, que é o evangelho de João. Vamos lá então, Nicolas. No primeiro tópico, os evangelhos sinóticos. Você já viu o quanto cada um de nós narra o mesmo fato que aconteceu de forma diferente? Consegue perceber as similaridades e diferenças quando pessoas distintas narram o mesmo ocorrido? Isto acontece devido à cosmovisão única que cada um de nós possui. Hipoteticamente, se um médico legista, um agente de seguros e um assistente social testemunhasse o mesmo acidente de carro, cada um narraria o ocorrido à sua maneira, dando maior destaque àquilo que lhe é peculiar, e dependendo do público a que se dirigiam, dariam mais ou menos ênfase a uma informação específica. Nós vimos aqui algo interessante. Ele usa aqui a questão de um acidente veicular. Ele então está dizendo que as pessoas, ao perceberem, ao verem esse acidente, pessoas de especialidades ou profissões diferentes terão uma visão diferenciada do mesmo acidente. Aí ele vai dizer que, por exemplo, o médico legista, ele vai escrever mais sobre os detalhes que indicariam as causas do acidente, da morte em caso de óbito. O agente de seguros, ele iria evidenciar informações a respeito das perdas dos danos, especialmente materiais. Por quê? Nesse caso, o seguro, se o carro tinha um seguro e ele está ali, ele vai estar olhando no que está diretamente voltado para o interesse até daquilo que ele representa, que é a questão do seguro. Então ele vai ver a questão do veículo, se foi perda total, se o acidente, se o seguro vai precisar indenizar aquelas pessoas que sofreram o acidente, enquanto o médico não quer nem saber de carro, não quer saber de seguro, não quer saber de nada. Ele quer saber da pessoa. O que aconteceu com a pessoa. Ele não está preocupado com a parte material. Aí nós vimos ainda que aí entra a assistência social. Provavelmente ficaria mais nos processos referentes aos afetados pelo acidente, ou seja, em prestar uma assistência àqueles, além daquele que sofreu diretamente, que de repente, o que sofreu o acidente direto, já se não teve óbito, já está no hospital. Mas de repente teve outras pessoas que sofreram danos. Outras pessoas. Aí ela já estaria olhando já por essa ótica. Mas não foi só um acidente? Mas com várias versões ou visões diferentes. Aí, Nicolas, por exemplo, aí a gente não é nenhum desses três. Aí a gente ouve na rede social. A gente ouve de alguém, perfeito? Aí a gente vai falar para outro. A gente vai falar dentro daquilo que a gente entendeu que o outro falou. Então a ideia, quando o comentarista trouxe esse exemplo, eu achei interessante, porque nos evangelhos sinóticos, embora eles tenham o mesmo sentido, um conteúdo bem parecido, mas de repente pode ter algum detalhe que vai ter alguma diferenciação. Aí no finalzinho aqui, eu vou ler para você, diz assim, olha só. Assim, podemos compreender as similaridades e distinções entre os 4 evangelhos. Foi o que eu disse. O que vai acontecer? Aí a gente vai observar que cada um teve a sua visão, seu modo de ver. Agora, em se tratando de um milagre realizado pelo Senhor Jesus, aí eu poderia usar 3 questões também. 3 questões. Uma questão é questão de ótica mesmo. Um está olhando, no meu caso aqui, a minha esquerda. Um está olhando a minha esquerda. O outro está olhando a minha direita, mais de longe.
Mas tem o terceiro que está ali na hora do milagre. Será que todos conseguirão ver o milagre do mesmo jeito? Não, não conseguirão. Quem vai estar ali vendo o milagre vai saber descrever até com mais detalhes. Quem olhar de um lado ou de outro, primeiro que ele vai ter uma visão, de repente, não muito esclarecida, porque outras pessoas estarão na sua frente. Então ele não vai conseguir relatar como o outro do outro lado. Mas estão falando de quê? Do mesmo milagre. Agora imagine bem a quarta pessoa que recebeu o milagre. Como que ela mesma vai descrever o milagre que ela recebeu? Será que ela vai descrever do mesmo modo de alguém que viu acontecendo? Ou ela vai descrever com emoções, com outro sentido? Então é muito importante quando nós olhamos isso. Aí aqui nós temos ainda mais um pouquinho para a gente ler, nesse primeiro tópico, que eu anotei aqui, aí eu dou uma folguinha para Nicolas, né? Ele começa e eu anoto e depois eu leio mais um pouquinho. Aí diz assim, olha, o sentido é, portanto, visão conjunta, visão idêntica. Os três evangelhos nos apresentam uma síntese panorâmica sobre a vida de nosso Senhor, embora esses três evangelhos tenham grandes similaridades, eles também possuem distinções. Eles são sinóticos porque têm uma mesma visão, fala no mesmo sentido, mas ainda assim eles vão diferenciar um pouquinho um do outro. Tais peculiaridades nos saltam mais aos olhos quando nos inteiramos de que foram escritos para povos de culturas diferentes. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Então, cada um deles vai escrever o seu evangelho seguindo uma ótica, seguindo uma visão específica para cada povo que ele está escrevendo. Mas eu só gostaria de ler com você aqui rapidinho, a definição está aqui na lição, só para deixar registrado aí, que a definição da palavra sinóticos no grego são dois vocábulos, né? É sim e ópse, que significa ótica. Então, dá o sentido de quê? Visão conjunta. Dá um sentido sinóticos, a mesma visão, uma visão conjunta, uma visão similar, uma visão idêntica à outra. Perfeito? Então vamos para o nosso segundo tópico, relação entre os evangelhos. Sobre os registros feitos pelos escritores nos 4 evangelhos, vemos que a relação entre eles é de diálogo, mesmo com a perspectiva diferente dos autores em cada texto. Eles se completam não no sentido da narrativa cronológica dos fatos, mas na mensagem. 2 exemplos simples são os relatos da tentação de Jesus e a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Aí a gente depois vai estar lendo mais um pouquinho, para nós termos uma ideia. A relação, então, diz aqui então que 2 empregos ou exemplos simples são os relatos da tentação de Jesus e a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Visão diferenciada. Por exemplo, no primeiro caso, vai falar que Marcos, ele escreve, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto por 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos do céu os serviam. Bem resumido. Verdade. Por que bem resumido? Porque a gente vai ver outros detalhes que vai falar que o diabo vai se apresentar. Mateus vai falar que o diabo vai se apresentar para Jesus, vai tentar enganar Jesus, vai mandar Jesus pular lá do pináculo, lá disse ele vai dar uma visão para Jesus pular, que os anjos vão vir para socorrer, vai falar para Jesus pegar aquelas pedrinhas que estão ali, transformar em pão. Tem outra coisa também. Falar que todos os reinos da terra exatamente, se adorar. É isso aí, Jesus, olha Jesus, tu prostra aí diante de mim, porque se eu prostrar, eu vou te dar tudo isso. Então, são
detalhes mais profundos que a gente tem quando a gente lê isso aí. Então a gente vai ver que cada um traz, vai enriquecendo um pouco mais. Por isso que é muito importante, inclusive na nossa Bíblia, quando nós lemos, normalmente, principalmente nos evangelhos, tá? Vamos dizer assim, principalmente no Novo Testamento e nos evangelhos principalmente, quando a gente lê sobre uma narrativa, em cima deles tem já as outras referências, aonde aquele mesmo texto está inserido até para ficar mais fácil. Por exemplo, eu peguei aqui, aleatoriamente, no Evangelho de João, capítulo 2. Aí está falando assim, Jesus purifica o templo. Está em João, capítulo 2, a partir do verso 13. Mas esta mesma narrativa está em Mateus, capítulo 21, está em Marcos, capítulo 11 e em Lucas, capítulo 19. Então é sempre bom, é claro que às vezes a gente pode até dizer assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Mas é sempre bom para você que é juvenil, que já está gostando de pregar, de usar a palavra, né, Nicolas? Está gostando de usar a palavra, você que é pregador, você que é ensinador, não fique só naquele texto ali, daquele evangelho que você leu. Se te dá uma margem para você ir para o outro evangelho, vê lá se você está lendo em Lucas, vê o que Mateus escreveu, vê se tem João também, se está escrito em João, se está escrito em Marcos, que aí a sua visão vai aumentar. Aí se você observa, dica do pastor Valmir para você, se você observar que tem alguma coisa diferente de um para o outro, você não vai querer resolver a questão, vai? Você vai dizer que um está errado e o outro está certo? Então você esquece aquilo ali, porque são pontos de vista como nós estamos falando aqui. Então, é muito importante nós termos esta ideia. Vocês observaram, aí Lucas vai ter uma outra visão, né, lá também da tentação do Senhor Jesus Cristo. O próximo parágrafo vai dizer o seguinte: no segundo caso da mulher curada do fluxo de sangue, é o evangelista Mateus que traz a informação, traz a forma resumida do relato. Ele não diz que ela havia gastado tudo o que tinha com os médicos na tentativa de ficar curada, ou que Jesus sentiu sair virtude dele quando por ela foi tocado, e nem sobre o diálogo que houve entre Jesus e a mulher. Marcos e Lucas, por sua vez, detalham. Tá vendo só? Mateus é o maior evangelho, mas só que ele não ficou preocupado em relatar a questão desta mulher que tinha um fluxo de sangue, em relatar os detalhes. Mas nós vamos ver lá em Lucas e em Marcos que vai ter um detalhe a mais. Lucas vai dizer que Jesus é convidado, é chamado aí na casa de Simão, mas tem qual outro nome? É Simão? De Jairo, na casa de Jairo. Jesus foi chamado para ir na casa de Jairo para curar a filha dele, para orar pela filha dele. E esse acontecimento, segundo Lucas, dessa mulher do fluxo de sangue, vai acontecer enquanto Jesus está caminhando para ir à casa de Jairo. E quando Jesus está ali conversando com a mulher, após tê-la curado, alguém já vai trazer para Jesus uma outra informação. Qual foi a informação? Jesus, ô Jairo, fala com Jesus que ele não precisa mais ir lá não, porque a tua filha morreu. Olha só, quantos detalhes a gente tem nessa informação aqui. Então, quando lermos a palavra, quando estivermos de posse da Bíblia e aproveitando que nós temos ainda esta liberdade para ter a Bíblia, então vamos aproveitar para viajar, como é o nosso tema, uma viagem pelo Novo Testamento. Então faça uma viagem
nas histórias que esses evangelhos sinóticos estão trazendo tanto para mim quanto para você. O terceiro tópico, quer falar alguma coisa, Nicolas? Não, tá bom. Diz assim: aspectos dos evangelhos sinóticos. Em linhas gerais, os evangelhos sinóticos apresentam as seguintes características. Mateus, com seus 28 capítulos, Mateus inicia o evangelho apresentando a genealogia de Jesus no intuito de frisar que ele era descendente de Davi. Uma forte característica do livro é a presença de sermões proferidos pelo Senhor Jesus Cristo nos capítulos 5 a 7. Há ensinos de vários temas, incluindo as bem-aventuranças, bem como nos capítulos 13, 18, 22 a 25, incluindo o sermão profético, entre outros. Então nós vimos aqui que Mateus, nós vimos que ele está preocupado em falar, em apresentar Jesus para os judeus. Uma curiosidade, só para despertar a tua curiosidade. Você se lembra quando Jesus manda os discípulos irem a pregar? Não, Jesus não é mal educado. Mas Jesus vai dizer, não sei se Nicolas vai lembrar, o seguinte: vocês vão, mas vocês não parem, não cumprimente ninguém. Por que Jesus vai orientar para não cumprimentar? Por quê? Nós, brasileiros, a gente vê alguém e fala: e aí, amigo, tudo bem? Acabou o assunto. Ele fala: tá tudo bem, ok, tchau, tchau, foi embora. Mas eles não. Ele ia perguntar: tá tudo bem? Tá tudo bem. E teu pai? E a tua mãe? E o teu avô? E a tua avó? O teu bisavô ainda tá vivo? Uma conversa. Entendeu? E aquela tua tia? Ia ser assim. Eles não conseguiam fazer igual a gente. Então Jesus fala: então vocês não falam, vocês vão direto no objetivo. Porque eles estavam muito voltados à questão da genealogia, igual Mateus. Mateus vai tratar da genealogia para eles saberem que aquele que estava ali era um descendente de uma pessoa muito importante do Antigo Testamento, que era o rei Davi. Então ele vai trazer Jesus sendo da genealogia, da descendência de Davi. Agora falando um pouquinho de Marcos. O menor dos evangelhos, Marcos, possui 16 capítulos. Ele se detém mais a contar os feitos de Jesus e os milagres, maravilhas e prodígios realizados pelo Senhor. Os ensinos de Jesus também se fazem presentes nos evangelhos de Marcos, presente no evangelho de Marcos, mas muitos deles ocorreram durante alguns dos milagres realizados, principalmente quando alguém questionava ou murmurava do ocorrido. Tá vendo só? A gente até costuma dizer também que Marcos é o evangelho do servo, né? Porque a gente vê que Jesus como servo, porque a gente vê Jesus, ele fala de forma muito sintética e ele traz muita coisa que Jesus realizou. Ele está preocupado com isso, em trazer os milagres que Jesus fez, aquilo que Jesus fez, e não está totalmente preocupado muito com detalhes, não. Por quê? Porque ele está, como nós lemos aqui, ele está preocupado em trazer uma linguagem mais voltada para os romanos. Então ele vai estar vendo aquele povo que está, em que Israel está inserido, ou que o povo judeu está inserido. Então ele vai trazer uma palavra que consiga atingir. Não ia adiantar, Nicolas, por exemplo, ele chegar para o romano e falar assim: não, Jesus é da descendência de Davi, Jesus é filho de Davi. Nem saber. Eles não estavam nem aí, porque os romanos da época não estavam preocupados com isso. Então, ele vai trazer uma mensagem que eu diria assim, uma mensagem direta, uma mensagem sem muita coisa, mais direta, aquelas pessoas que ele queria atingir com a sua palavra. E agora nós vamos falar sobre o doutor Lucas. Olha bem, Lucas não era discípulo de Jesus, mas ele, segundo nós lemos aqui, e lá o seu livro vai falar sobre isso,
que ele vai fazer um apanhado, ele vai fazer um tratado, ou seja, ele vai fazer uma busca minuciosa daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus realizou, contado por aquelas pessoas que presenciaram tais milagres. O Evangelho de Lucas possui 24 capítulos e é o que mais se aplica a trazer informações sobre o nascimento e a infância de Jesus. Embora Mateus e Marcos tenham também muitas parábolas, Lucas tem forte presença de ensinos de Jesus usando esse tipo de figura de linguagem. As mais célebres são as parábolas da dracma e da ovelha perdida e do filho pródigo, exclusivas dos escritos de Lucas. Olha só que coisa interessante. Quem nunca ouviu falar das 100 ovelhas? Tem até hino. Tem até hino. Que uma ovelha se desprendeu. Então o pastor deixa as 99 em um lugar seguro e vai atrás daquela outra. Isso é falando de salvação e de reino. Quer dizer, tem 100 crentes na igreja. Um saiu, mas o pastor vai atrás daquele um. Aí depois também tem a questão da dracma perdida. Hino também. Hino também. O interessante, Nicolas, que a ovelha ela está perdida do lado de fora. A dracma perdida, ela está perdida onde? Do lado de dentro. Do lado de dentro. Dentro de casa. Quer dizer, quantas pessoas que não estão perdidas dentro da própria casa? Dentro do Evangelho? Tem pessoas perdidas dentro do Evangelho. Estão na igreja, mas ainda não se encontraram. Estão perdidas. E a outra parábola, a outra comparação é a do filho pródigo. Olha só que coisa. O filho pródigo também é forte. Quando ele vai, pede a herança a quem? Ao seu pai. E o pai estava vivo. E você sabe muito bem que herança não se dá enquanto está vivo. Não. E o interessante é que o pai dá herança para esse filho e vê esse filho abandonando a casa e indo embora, gastar. São 3 parábolas importantíssimas. Graças a Deus, que todas as 3 tiveram um final feliz. O pastor achou a ovelha, trouxe para o aprisco. A dona da casa limpou a casa, achou a dracma perdida e ainda fez festa com as amigas. E o filho pródigo, que vai, depois de um tempo, quando ele ficou duro, ele saiu rico, mas ficou duro rápido. Porque tem amigo que só está interessado naquilo que você tem. Não está interessado em ser o seu amigo como pessoa. Está interessado em ser o seu amigo por aquilo que você pode oferecer. Quando perdeu tudo e ele foi apacentar, alimentar porcos. Mas lá ele vai pensar assim, quem trabalha para papai ganha salário e eu não tenho nada aqui, então eu vou voltar para casa. Então foram 3 final feliz, ou 3 finais felizes. Ele voltou para casa e quando chegou em casa, o pai também fez uma festa, matou o bezerro cevado que estava sendo preparado para aquele momento. A roupa já estava limpinha, pendurada lá no armário, no guarda-roupa. E o anel já estava lá, tudo preparado. E detalhe ainda, hein? Não ficou descalço. Teve a proteção. Colocou sandálias. Então Deus tem para nós proteção em todos os aspectos. Deus tem prosperidade, o céu faz festa para aquele que estava afastado, mas voltou para casa. E agora nós falaremos do 4º evangelho, que é o evangelho de João. João, tá contigo, meu filho. Esse tu vai falar e vai explicar. Meu pai, explica também, me ajuda papai. Vai lá, filho. O Evangelho de João não está listado entre os sinóticos pelo fato de haver nele relatos diferentes. Em relação aos outros 3, isto é, possui poucas situações contidas também nos outros. Por exemplo, nenhuma parábola é encontrada no Evangelho de João, embora outras figuras de linguagem estejam presentes. Apenas nele, já na introdução, apresenta Jesus como o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Apenas em João também encontramos as últimas instruções dadas
pelo Senhor e a oração feita em favor de seus discípulos antes da sua morte, ressurreição e ascensão ao Pai. Destaca-se também neste quarto evangelho o encontro de Jesus com inúmeras pessoas desejosas de respostas sobre a salvação eterna e não apenas em busca de cura para as enfermidades ou de saciar a sede e a fome. Entre eles, Nicodemos, a mulher samaritana e a mulher adúltera. Olha só, interessante aqui é a questão do quarto evangelho, que é o evangelho de João. Se nós vimos Mateus preocupado em trazer o evangelho para os judeus, se vemos Marcos preocupado em trazer o evangelho prático para os romanos, se vemos Lucas, o doutor Lucas, que nós nem falamos só na leitura, preocupado em trazer o evangelho para os gregos. Agora nós vamos ver João fazendo o quê? Trazendo o evangelho para todo mundo. Só que João vai trazer o evangelho no sentido de trazer o evangelho apontando a divindade e a deidade de Cristo. Desde o início que João vai trabalhar essa questão da divindade do Senhor Jesus. Até porque ele viu ele no Monte da Transfiguração. Viveu momentos maravilhosos com o Senhor Jesus. Então ele vai trazer esta ideia e vai trazer esses personagens que queriam Jesus também, não só pelo milagre que Jesus realizava, mas estavam preocupados em alcançar a vida eterna. A salvação. Porque muitas pessoas querem o Jesus que multiplica pão, o Jesus que cura da enfermidade. Vamos falar que é ruim ser curado? Ah, pelo amor de Deus. A cura é algo fantástico para nós. Só que a melhor cura que nós temos é a salvação da nossa alma. Então, tanto Nicodemos, que era o principal, quanto a mulher samaritana, que ao receber Jesus vai logo falar do Senhor Jesus, e a mulher adúltera, todos eles encontraram a salvação em Cristo Jesus. Vamos ler a conclusão? Toda a Escritura Sagrada é um presente do Senhor à humanidade. Por meio dela, o Criador demonstra o seu profundo desejo de se revelar e se relacionar com a criatura feita à sua imagem e semelhança. Nós vamos ver aqui, então, já concluindo, que o tamanho do zelo do Senhor para conosco, que cada mandamento e orientação, conselho, histórias contidas na Bíblia, visam o quê? Antes de tudo, nos abençoar, evitando a nossa própria ruína e destruição, individual e coletiva. E no caso dos evangelhos, não é diferente. Nós, eu e o Nicolas, esperamos que você tenha sido abençoado com esta aula. Tá bom? Que Deus te abençoe. Somos gratos a você que tem estado conosco participando. Ah, esqueci de falar da nossa próxima viagem, nossa próxima parada. Qual vai ser o próximo aeroporto que nós vamos estar parando? Olha só, a próxima parada é no Evangelho de Mateus e vai ser uma bênção. Agradeço a presença de vocês, deixem o like, se inscrevam e a gente está aí semana que vem. Em nome de Jesus. Ó, o joinha, o like, se inscreva no canal. E é muito interessante, além do like, se inscrever, é você compartilhar. Compartilha com seus amigos, com as classes da sua igreja, que é muito bom. Eu tenho andado às convenções e às vezes eu encontro e falo, pastor, eu tenho assistido lá os vídeos. Eu falo, opa, que bênção. Pessoas que a gente não tem nem noção onde a gente está chegando. E tem sido abençoador para muita gente. E queremos continuar abençoando, tá bom? E você, que é uma bênção, continue sendo essa bênção na evangelização. Deus te abençoe. Até a nossa próxima parada, que será exatamente uma aula toda falando do Evangelho de Mateus e vai ser uma bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valmir. E eu sou o Nico. Eita, fogaréu. Maravilha.